quando uma menina de 8 anos disse ao juiz em cadeira de rodas: "Eu vou fazer você andar se soltar meu pai." Todos riram, até que ela colocou suas mãozinhas sobre ele e o impossível aconteceu. No Tribunal de Justiça da Boa Esperança, o silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. As paredes de madeira escura pareciam absorver cada suspiro, cada batida acelerada de coração. No banco dos réus, Marcos Silva apertava suas mãos trêmulas, sabendo que seu destino seria decidido nos próximos minutos. Seus olhos buscaram desesperadamente entre o público até encontrar sua pequena filha. Valentina, de apenas 8 anos, o olhava com aqueles olhos enormes cor de mel que brilhavam com uma fé inabalável. Apesar de tudo o que havia acontecido, apesar das lágrimas que havia derramado vendo seu pai algemado, ela continuava acreditando em sua inocência. O juiz Leonardo Andrade se deslocava lentamente em sua cadeira de rodas até chegar ao seu lugar no estrado. Suas mãos fortes empurravam as rodas com a experiência de quem havia aprendido a viver de uma maneira diferente após um acidente que mudou sua vida para sempre. Apesar de sua condição, sua presença impunha respeito absoluto em toda a sala. A promotora Isabela Santos se pôs de pé com um sorriso frio que não chegava aos seus olhos. "Senhor juiz, os fatos são claros e irrefutáveis. Marcos Silva foi acusado de desvio de fundos da construtora Vale Verde, onde trabalhava como contador principal. As evidências documentais demonstram que ele desviou mais de R$50 mil para uso pessoal." Marcos sentiu como se tivessem cravado uma adaga em seu peito. Cada palavra da promotora era como uma pedra mais pesada sobre seus ombros. Sabia que era inocente, mas os documentos haviam aparecido com sua assinatura. Os registros bancários mostravam depósitos que ele jamais havia feito. Seu advogado de defesa, Lucas Mendes, um homem jovem com apenas 2 anos de experiência, parecia nervoso e suado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto revisava uma e outra vez os documentos que tinham contra ele. "Senhor juiz", balbuciou Lucas, "meu cliente mantém sua inocência, embora eu reconheça que as evidências apresentadas são complicadas de refutar." Valentina apertou os pequenos punhos em seu colo. Não entendia todas aquelas palavras complicadas que os adultos diziam, mas entendia que estavam dizendo que seu pai era mau, e isso não podia ser verdade. Seu pai era o homem mais bom do mundo inteiro, o que lhe lia histórias todas as noites, o que a consolava quando tinha pesadelos, o que trabalhava horas extras para comprar seus materiais escolares. O juiz Leonardo começou a falar com voz grave e pausada. Após revisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas por ambas as partes, este tribunal chegou a uma decisão. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A pequena Valentina se pôs de pé de um salto com a valentia que só as crianças podem ter quando o amor as impulsiona. "Espere!" gritou com sua vozinha aguda que ressoou por todo o tribunal como uma sineta de cristal. Um murmúrio de surpresa espalhou-se por toda a sala. O oficial de justiça moveu-se instintivamente em direção a ela, mas o juiz Leonardo levantou a mão detendo-o. "Menina, este é um tribunal de justiça. Você não pode interromper." Mas Valentina já havia começado a caminhar para a frente, seus sapatos escolares batendo no chão de mármore. Suas Marias Chiquinhas balançavam enquanto avançava com determinação absoluta. "Meu pai não é mau", declarou com uma convicção que fez vários adultos sentirem um nó na garganta. "Meu pai é bom. Ele me ensinou que sempre é preciso dizer a verdade. E se ele diz que não pegou esse dinheiro, então ele não pegou." Marcos sentiu que as lágrimas ameaçavam traí-lo. Sua pequena guerreira estava ali defendendo-o quando todo o mundo o havia abandonado. O juiz Leonardo a olhou com curiosidade. Havia visto muitos casos em seus 20 anos de carreira, mas nunca uma menina havia mostrado tanta determinação e pureza em suas palavras. "Valentina", ele disse com voz mais suave, "entendo que você ame seu pai, mas nós adultos devemos tomar decisões baseadas em evidências. Mas o senhor não pode andar." Interrompeu a menina com a honestidade brutal que só as crianças têm, fazendo com que toda a sala ficasse em silêncio absoluto. O ambiente ficou tenso. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém se atrevia a mencionar a condição do juiz de maneira tão direta, mas Valentina não havia terminado. Aproximou-se mais até ficar justo em frente à cadeira de rodas do juiz, olhando-o diretamente nos olhos com aquela pureza que desarma qualquer defesa. "Minha vovó Rosa me disse que quando temos fé de verdade, daquela fé que sai do coração, podem acontecer coisas muito bonitas", continuou a menina,
suas palavras carregadas de uma sinceridade que tocou a alma de todos os presentes. Se o Senhor der uma oportunidade ao meu pai, se me deixar demonstrar que ele é bom, eu vou ajudá-lo a andar de novo. Um silêncio sepulcral apoderou-se do tribunal. Era como se o tempo tivesse parado. A promotora Isabela franziu a testa com incredulidade. O advogado Lucas abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Os assistentes nos bancos pareciam estátuas de sal. O juiz Leonardo sentiu algo estranho em seu peito, como se uma mão quente tivesse tocado seu coração. Em todos esses anos, desde seu acidente, ele havia aprendido a viver com sua condição. Havia encontrado propósito em seu trabalho, mas nunca alguém lhe havia oferecido esperança de maneira tão pura e desinteressada. Valentina, sussurrou o juiz, e pela primeira vez em muito tempo sua voz se quebrou ligeiramente. Os médicos disseram que minhas pernas nunca. Os médicos não conhecem minha vovó. Interrompeu a menina com um sorriso que iluminou toda a sala. Ela diz que existem 2 tipos de medicina, a dos médicos e a do coração. E o coração nunca mente. A pequena estendeu suas mãozinhas para as pernas do juiz, mas parou esperando sua permissão com uma educação que fala muito bem da criação que havia recebido. Posso? Perguntou com tanta ternura que vários adultos tiveram que limpar dissimuladamente seus olhos. O juiz Leonardo olhou aquelas mãozinhas pequenas, depois olhou os olhos cor-de-mel cheios de esperança, e algo em seu interior lhe disse que este momento mudaria tudo para sempre. Lentamente, muito lentamente, ele assentiu com a cabeça. E foi então que começou a acontecer algo que nenhuma pessoa naquela sala esqueceria jamais em toda a sua vida. O silêncio no Tribunal de Justiça da Boa Esperança era tão profundo que se podia ouvir a batida de cada coração. Todos os olhos estavam fixos na pequena Valentina, que permanecia de pé em frente ao juiz Leonardo com suas mãozinhas estendidas, esperando sua permissão com uma paciência que desafiava sua pouca idade. O juiz olhou aquelas pequenas mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de emoção pura. Em seus 20 anos de impartir justiça, ele havia visto de tudo: criminosos empedernidos, vítimas destroçadas, advogados brilhantes e outros incompetentes. Mas nunca, jamais havia visto tanta fé concentrada em um ser tão pequeno. Está bem, Valentina, sussurrou o juiz com uma voz que mal era audível. Você pode tentar. A promotora Isabela se pôs de pé de um salto, seu rosto refletindo uma mistura de incredulidade e aborrecimento. Senhor juiz, protestou com voz estridente, isso é completamente irregular. Não podemos permitir que uma menina transforme este tribunal em um circo com superstições. Mas o juiz Leonardo levantou a mão silenciando-a. Algo em seu interior lhe dizia que devia permitir que isso acontecesse, como se uma voz ancestral lhe sussurrasse que alguns momentos na vida transcendem as regras e os protocolos. Valentina se aproximou mais até ficar a centímetros das pernas imóveis do juiz. Seus olhinhos cor-de-mel brilhavam com uma determinação que teria envergonhado muitos adultos. Minha vovó Rosa me ensinou que as mãos podem falar quando o coração está limpo, disse a menina com essa sabedoria que às vezes os mais pequenos possuem. Ela diz que quando alguém sofre, nós podemos compartilhar nossa força. Com uma delicadeza infinita, Valentina colocou suas pequenas palmas sobre os joelhos do juiz. Suas mãozinhas pareciam diminutas contra o terno formal do magistrado, como 2 borboletas brancas pousando sobre uma montanha. E então aconteceu algo que nenhuma pessoa naquela sala havia esperado. O juiz Leonardo sentiu uma calidez estranha, como se uma corrente elétrica muito suave percorresse suas pernas. Não era dor, não era desconforto, era algo que não havia sentido em 5 longos anos. Seus olhos se abriram de par em par, e uma expressão de assombro absoluto desenhou-se em seu rosto. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, sem que pudesse controlá-las. Eu sinto algo, murmurou com voz quebrada, olhando para baixo, para suas pernas, que haviam permanecido silenciosas durante tanto tempo. Um murmúrio de surpresa espalhou-se por toda a sala como uma onda. Alguns assistentes se puseram de pé para ver melhor, outros se benzeram instintivamente. Marcos, do banco dos réus, observava a cena com os olhos cheios de lágrimas, dividido entre a esperança por sua liberdade e o assombro pelo que estava presenciando. A doutora Carmen Oliveira, médica neurologista que havia estado entre o público, observando o julgamento por curiosidade profissional, aproximou-se rapidamente. Ela havia tratado o juiz Leonardo anos atrás, imediatamente após seu acidente,
e conhecia perfeitamente sua condição. Senhor juiz, disse a doutora com voz profissional, mas trêmula, o que exatamente o senhor está sentindo? Leonardo fechou os olhos, concentrando-se nas sensações que percorriam seu corpo. É como se eu estivesse dormindo e alguém estivesse me acordando suavemente, descreveu com assombro. Sinto formigamento, sinto calor, doutora Carmen. Durante 5 anos eu não sentia absolutamente nada da cintura para baixo e agora. Tentou mover os dedos dos pés dentro de seus sapatos de couro preto. A princípio não aconteceu nada, mas depois, muito levemente, sentiu que respondiam ao seu comando mental. Meu Deus! Exclamou a doutora caindo de joelhos para examinar as pernas do juiz. Isso é medicamente impossível. Seus nervos espinhais foram severamente danificados no acidente. Os estudos mostraram uma lesão completa ao nível da segunda vértebra lombar, mas Valentina manteve suas mãozinhas sobre os joelhos do juiz, fechando os olhos e sussurrando palavras que só ela podia ouvir, como se estivesse mantendo uma conversa secreta com forças invisíveis. Minha vovó diz que às vezes os doutores veem com os olhos, mas não com a alma, murmurou a menina sem abrir os olhos. Ela diz que o corpo tem memória e que às vezes só precisa que alguém lhe lembre como ser forte de novo. O juiz Leonardo sentiu uma onda de emoções que havia mantido sepultadas durante anos. Recordou vividamente o dia de seu acidente. Havia estado voltando de uma audiência muito difícil, onde havia tido que condenar um jovem pai de família por um delito que havia cometido por desespero. Chovia intensamente, as ruas estavam escorregadias e um caminhão perdeu o controle. Havia acordado no hospital 3 dias depois com os médicos, explicando gentilmente que nunca mais voltaria a andar. Nesse momento havia sentido que sua vida como a conhecia havia terminado, mas com o tempo havia aprendido a encontrar propósito em sua nova realidade. Havia desenvolvido uma empatia mais profunda em relação ao sofrimento humano. Valentina, sussurrou o juiz, como você sabe fazer isso? A menina abriu seus olhos cor de mel e o olhou com um sorriso que parecia conter todos os segredos do universo. Não sou eu quem faz isso, respondeu com essa honestidade transparente que só as crianças têm. Minha vovó diz que quando alguém tem o coração muito limpo e acredita de verdade que as coisas boas podem acontecer, então as coisas boas vêm sozinhas. Nesse momento algo extraordinário aconteceu. O juiz Leonardo, concentrando-se com todas as suas forças, conseguiu mover levemente seu pé direito. Foi um movimento muito pequeno, quase imperceptível, mas foi real. A doutora Carmen sufocou um grito de surpresa. Ele se mexeu, seu pé se mexeu, exclamou causando que toda a sala explodisse em murmúrios de assombro, mas Valentina não havia terminado. Olhou o juiz diretamente nos olhos e lhe falou com uma seriedade que contrastava completamente com sua pouca idade. Senhor juiz, o senhor pode sentir de novo porque seu coração sempre foi bom. O senhor ajuda as pessoas, o senhor busca a verdade, mas meu pai também tem o coração bom e ele precisa que o senhor o ajude também. As palavras da menina caíram sobre o tribunal como gotas de chuva sobre terra seca. O juiz Leonardo compreendeu nesse instante que estava vivendo algo que transcendia qualquer experiência prévia. Essa pequena havia conseguido em minutos o que os melhores médicos do país haviam declarado impossível. Retirou cuidadosamente as mãozinhas de Valentina de seus joelhos e as tomou entre as suas com infinita ternura. Valentina, o que você acabou de fazer, não tenho palavras para agradecer, mas diga-me, você realmente acredita que seu pai é inocente? A menina assentiu com tal convicção que teria convencido até o mais cético. Meu pai nunca me mentiu, nem mesmo quando perguntei se existiam monstros debaixo da cama. Ele me disse a verdade, que os únicos monstros que existem são algumas pessoas que esqueceram de ser boas. Mas ele nunca esqueceu de ser bom. O juiz Leonardo olhou para Marcos, que observava a cena com lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Depois olhou para a promotora Isabela, que parecia estar em estado de choque total. E foi então que tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso desta história extraordinária. O juiz Leonardo olhou diretamente nos olhos de Valentina, e pela primeira vez em 5 anos, sentiu que algo maior que a lei estava guiando suas decisões. A calidez que havia sentido em suas pernas continuava ali como uma promessa sussurrante de que os milagres ainda existiam neste mundo. Promotora Isabela disse com voz firme, solicito um recesso de 3 dias para investigar pessoalmente este caso. Algo me diz que precisamos aprofundar mais nas evidências apresentadas. A promotora Isabela se pôs de pé como uma mola, seu rosto avermelhado de indignação. Senhor juiz, isso é completamente irregular.
As evidências são claras, os documentos estão assinados, os registros bancários são irrefutáveis. Não podemos permitir que truques de ilusionismo influenciem na administração de justiça. Mas o juiz Leonardo já havia tomado sua decisão. Com esforço considerável, conseguiu mover sua cadeira de rodas usando não só seus braços, mas aplicando uma leve pressão com suas pernas, algo que não havia sido capaz de fazer desde seu acidente. O tribunal declara-se em recesso, anunciou batendo seu martelo. Oficial de Justiça Rodrigues, por favor, acompanhe a família Silva à sala de espera. Enquanto a sala se esvaziava lentamente, Valentina se aproximou novamente do juiz. Seus olhinhos cor de mel brilhavam com uma sabedoria que desafiava sua pouca idade. Senhor juiz, sussurrou a menina. Minha vovó Rosa quer conhecer-lo. Ela diz que o senhor tem perguntas que só ela pode responder. 2 dias depois, em uma pequena casa no bairro da Esperança, o juiz Leonardo encontrava-se sentado em sua cadeira de rodas, em frente a uma mulher de cabelo prateado, que irradiava uma serenidade extraordinária. Rosa Lima, a avó de Valentina, tinha mãos curtidas por 70 anos de vida e olhos que pareciam guardar segredos ancestrais. Juiz Leonardo, disse Rosa com voz suave, mas cheia de autoridade. O senhor veio aqui buscando respostas sobre minha neta, mas as perguntas reais estão em seu coração. A casa era humilde, mas impecavelmente limpa. As paredes estavam decoradas com fotografias familiares e pequenas plantas que Rosa cuidava com esmero. Valentina brincava silenciosamente em um canto desenhando com lápis de cor. Dona Rosa, começou o juiz. O que sua neta fez no tribunal? Como é possível? Os médicos dizem que é impossível que eu tenha recuperado sensação nas minhas pernas. Rosa sorriu com esse sorriso que as avós têm quando sabem segredos que o mundo adulto esqueceu. Minha neta tem o dom que vem de muito longe em nossa família, explicou servindo chá de ervas em xícaras de cerâmica azul. Minha bisavó o tinha, minha mãe também, e eu o tive quando era jovem. Mas ele vai se perdendo quando a gente se torna adulto e deixa de acreditar nas coisas que não se podem tocar com as mãos. Dom? Perguntou o juiz inclinando-se para a frente. O dom de curar o que está quebrado não só no corpo, mas na alma, respondeu Rosa. Mas Valentina é especial. Seu dom é mais puro porque seu coração nunca conheceu a maldade. Quando ela toca alguém que sofre, sua fé se transforma em medicina. Nesse momento, Marcos entrou na sala. Ele parecia abatido, com olheiras profundas que falavam de noites sem dormir. Havia ficado livre sob fiança graças à intervenção do juiz. Mas o peso da acusação o estava consumindo. Senhor juiz, disse Marcos com voz quebrada, não sei como agradecer por me dar esta oportunidade. Sei que as evidências me condenam, mas juro pela vida da minha filha que eu não roubei esse dinheiro. Rosa observou Marcos com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Conte-nos exatamente o que aconteceu em seu trabalho, filho, disse-lhe com gentileza maternal. Marcos sentou-se em uma cadeira de madeira, esfregando as mãos nervosamente. Trabalhava como contador na construtora Vale Verde há 6 anos. Meu chefe direto era o supervisor Raul Pereira. Ultimamente ele havia estado muito nervoso. Chegava tarde e ficava trabalhando até muito tarde. Há 3 semanas me pediu para revisar uns documentos urgentes. Me disse que precisava da minha assinatura para autorizar umas transferências de emergência. E você assinou? Perguntou o juiz. Sim, assinei. Os documentos que ele me mostrou eram ordens de pagamento para fornecedores, algo completamente normal. Mas nunca vi os documentos que apareceram depois na investigação. Esses que supostamente autorizavam transferências para minha conta pessoal. Rosa trocou um olhar significativo com o juiz. Seus anos de experiência lhe haviam ensinado a reconhecer a verdade quando a escutava. Juiz Leonardo, disse a anciã, o senhor acredita que um homem que criou uma menina como Valentina pode ser um ladrão? Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Rosa atendeu com sua tranquilidade habitual. Sim, sua expressão mudou gradualmente. Sim, ele está aqui. O quê? Tem certeza? Entendo. Muito obrigada. Ela desligou o telefone e se dirigiu a Marcos com urgência. Era o delegado André Costa da Polícia Civil. Ele diz que precisa vê-lo imediatamente. Encontraram algo importante nos escritórios da sua empresa. 1 hora depois, na delegacia de polícia, o delegado André Costa, um homem de meia idade com reputação de honestidade inabalável, estendia vários documentos sobre sua mesa. Marcos, juiz Leonardo, o que encontramos vai mudar completamente este caso, anunciou com seriedade.
Ontem obtivemos uma ordem judicial para revisar os computadores da construtora Vale Verde, especialmente o do supervisor Raul Pereira. O delegado apontou para uma pasta grossa cheia de documentos. Encontramos 2 versões de cada documento que Marcos assinou. Em uma versão, que era a que mostraram a Marcos, autorizavam-se pagamentos normais a fornecedores. Na outra versão, os mesmos números de referência e as mesmas assinaturas, mas os destinatários haviam sido alterados digitalmente para direcionar o dinheiro para contas pessoais. Marcos sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seu peito. Mas isso não é tudo, continuou o delegado. Também encontramos registros de que Raul Pereira havia estado jogando em cassinos online e havia perdido uma quantidade significativa de dinheiro da empresa nos últimos 6 meses. Ele precisava de um bode expiatório para cobrir suas perdas. O juiz Leonardo apertou os controles de sua cadeira de rodas, sentindo uma indignação que lhe correu por todo o corpo, incluindo suas pernas, onde ainda persistia aquela estranha sensação de calidez. "Onde está Raul Pereira agora?" perguntou com voz firme. "Essa é a parte complicada", respondeu o delegado com expressão preocupada. "Desde ontem não aparece em lugar nenhum. Sua esposa diz que saiu cedo e não voltou. Seu celular está desligado. E segundo o registro de seu cartão de crédito, ele retirou uma grande quantidade de dinheiro em espécie ontem de madrugada." Nesse momento, Valentina, que havia estado brincando silenciosamente em um canto do escritório do delegado, aproximou-se correndo de seu pai. "Pai", exclamou com alegria, "já sabem que você é bom." Marcos a levantou em seus braços, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Sim, meu amor, já sabem", sussurrou contra o cabelo dela. "Graças a você e à sua valentia. Já sabem." Mas Valentina se soltou dos braços de seu pai e se dirigiu ao juiz Leonardo com aquela seriedade que às vezes as crianças tinham quando intuíam coisas que os adultos não podiam ver. "Senhor juiz", disse-lhe colocando novamente suas pequenas mãos sobre os joelhos do magistrado, "o senhor Mal vai voltar amanhã. Minha vovó diz que as pessoas que fazem coisas ruins sempre voltam para tentar consertar seus erros, mas às vezes fazem as coisas pior." O delegado André franziu a testa. Como uma menina de 8 anos pode saber disso? Mas o juiz Leonardo já havia aprendido a não subestimar as palavras de Valentina. Sentiu novamente aquela calidez percorrendo suas pernas, mais forte que antes, como se seu corpo estivesse lembrando como sentir vida de novo. "Delegado Costa", disse com determinação, "quero que coloquem vigilância discreta na empresa amanhã. Se Valentina tiver razão e Raul voltar, precisamos estar preparados." E enquanto saíam da delegacia de polícia, o juiz Leonardo fez algo que não havia feito em 5 anos. Tentou exercer pressão real com suas pernas para impulsionar sua cadeira de rodas, e para seu assombro absoluto, seus músculos responderam com uma força que acreditou perdida para sempre. Mas nenhum deles imaginava que no dia seguinte Raul Pereira não só retornaria, mas traria consigo uma evidência que poderia destruir para sempre as esperanças de liberdade de Marcos. A madrugada do dia seguinte chegou envolta em uma névoa espessa que cobria a cidade como um manto cinzento. Nos escritórios da construtora Vale Verde, o delegado André Costa e 2 agentes à paisana haviam se postado desde as 5 da manhã, seguindo a estranha mas certeira previsão de Valentina. Às 8h37 da manhã, exatamente como a menina havia intuído, Raul Pereira apareceu no estacionamento da empresa. Sua aparência havia mudado drasticamente em apenas 2 dias. Barba por fazer, roupas amarrotadas e olhos avermelhados que delatavam noites sem dormir. De sua posição em uma van de vigilância, o delegado observou através de binóculos como Raul olhava nervosamente para todos os lados antes de entrar no prédio usando seu cartão de acesso, que surpreendentemente ainda funcionava. "Equipe Alfa." O suspeito entrou no prédio, murmurou o delegado por seu rádio. "Mantenham posições, mas não intervenham até minha ordem." Enquanto isso, no Tribunal de Justiça da Boa Esperança, o juiz Leonardo havia se levantado antes do amanhecer com uma sensação extraordinária. Pela primeira vez em 5 anos, havia conseguido transferir peso real para suas pernas ao levantar-se da cama. Não podia andar ainda, mas a conexão entre sua mente e suas extremidades inferiores se fortalecia a cada dia que passava desde o encontro com Valentina. Sua secretária judicial, Patrícia Ribeiro, uma mulher eficiente de 40 anos que havia trabalhado com ele desde antes do acidente, entrou em seu gabinete com expressão preocupada. "Senhor juiz, acaba de chegar um envelope muito estranho.
disse Patrícia, estendendo um envelope pardo sem remetente. Encontraram-no debaixo da porta principal do tribunal esta madrugada. Leonardo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia fotografias, documentos e uma carta escrita à mão com letra trêmula. Seus olhos se abriram de par em par ao ler o conteúdo. Patrícia, contate imediatamente o delegado Costa. Diga-lhe que temos uma emergência e que preciso falar com ele agora mesmo. Nos escritórios da construtora Vale Verde, Raul Pereira dirigia-se diretamente ao seu computador pessoal. Suas mãos tremiam enquanto introduzia as senhas e buscava desesperadamente arquivos específicos. O que não sabia era que cada movimento que fazia estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança que o delegado havia ativado remotamente. De repente, Raul parou em frente à sua tela com uma expressão de horror absoluto. Os arquivos que buscava já não estavam ali. Em seu lugar havia uma pasta nova intitulada Evidências Backup, que continha cópias de todos os documentos falsificados que havia criado para incriminar Marcos. Não, murmurou para si mesmo, batendo desesperadamente no teclado. Foi então que escutou passos aproximando-se pelo corredor. Raul se escondeu rapidamente debaixo de sua mesa com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderiam ouvi-lo do corredor. Ernesto Teixeira, o gerente-geral da construtora, entrou no escritório acompanhado de um homem elegante que Raul não reconheceu. Ernesto era um homem corpulento de 50 anos, com um ar de autoridade que intimidava seus funcionários. Como lhe disse por telefone, Dr. Ricardo escutou Raul que Ernesto dizia: "Preciso que este problema seja resolvido definitivamente. Marcos Silva sabe demais sobre nossas operações financeiras." O homem elegante, aparentemente um advogado, respondeu com voz fria e calculadora: "Entendo sua preocupação, Sr. Teixeira, mas preciso que me explique exatamente quanto dinheiro está em risco de ser descoberto se este caso for investigado a fundo." Raul sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. De seu esconderijo debaixo da mesa, percebeu que havia sido usado como peão em uma operação muito maior do que havia imaginado. "Não estamos falando só dos 50 mil reais que Raul movimentou para sua conta", continuou Ernesto. "Estamos falando de mais de 2 milhões de reais que desviamos dos orçamentos de construção durante os últimos 3 anos. Se Marcos falar e alguém decidir investigar os livros contábeis reais..." "Entendo", interrompeu o Dr. Ricardo. "E onde está Raul Pereira agora?" "Desaparecido, como lhe disse. Mas tem um plano alternativo. Preparei novos documentos que implicam diretamente Marcos como o cérebro de toda a operação. Documentos que mostram que ele não só roubou os 50 mil, mas que tem coordenado o desvio de fundos há anos." Raul teve que tapar a boca com a mão para não gritar. Havia se tornado, sem saber, o bode expiatório de uma rede de corrupção que envolvia milhões de reais e anos de operações fraudulentas. Nesse momento, seu telefone celular vibrou com uma mensagem de texto. O som, embora silencioso, lhe pareceu tão forte quanto um grito no silêncio do escritório. Ernesto parou no meio da frase. "Escutou isso?" perguntou olhando ao redor do escritório. Raul conteve a respiração, rezando a todos os santos que conhecia. Mas o doutor Ricardo já estava se aproximando da mesa. "Tem alguém aqui?" disse com voz ameaçadora. "Saia imediatamente ou chamaremos a segurança." Raul não teve mais opção a não ser sair lentamente de seu esconderijo com as mãos trêmulas e o rosto pálido como papel. "Raul!" exclamou Ernesto, mas sua surpresa inicial transformou-se rapidamente em um sorriso frio. "Que oportuna sua aparição! Estávamos falando justamente de você." Eu só vim buscar minhas coisas pessoais", balbuciou Raul. "Não escutei nada, não sei nada, mas o doutor Ricardo já havia fechado a porta do escritório com chave." "Temo que já seja muito tarde para isso, Raul", disse Ernesto com uma calma que dava medo. "Você ouviu demais, e agora tem 2 opções. Ou se torna nosso colaborador permanente, ou encontramos outra maneira de garantir seu silêncio." Enquanto isso, em uma casa a vários quilômetros de distância, Valentina acordou assustada de um pesadelo. Correu para o quarto de sua vovó Rosa, com lágrimas correndo por suas bochechas. "Vovó, tive um sonho feio", soluçou a menina. "O senhor que fez coisas ruins para meu pai está em perigo. Há outros senhores maus que querem machucá-lo." Rosa abraçou sua neta, mas seus olhos mostravam uma preocupação profunda. Havia aprendido a levar muito a sério as visões de Valentina. "O que mais você viu em seu sonho, meu amor?" "Vi o senhor juiz tentando se pôr de pé.
Mas ele caiu, soluçou Valentina, e vi meu pai chorando porque alguém lhe disse mentiras muito feias sobre ele. Rosa pegou o telefone imediatamente e discou o número do juiz Leonardo. Eram 9h40 da manhã quando sua ligação chegou justo no momento em que o juiz estava lendo os documentos do envelope misterioso. Dona Rosa, respondeu Leonardo, que coincidência que a senhora ligue. Acabo de receber informações que mudam completamente este caso. Juiz Leonardo, minha neta teve uma visão. O homem que incriminou Marcos está em perigo agora mesmo, e ela diz que vão inventar mentiras novas sobre Marcos. O juiz Leonardo sentiu que seu sangue gelava. Os documentos que tinha em frente a ele confirmavam exatamente o que Rosa acabara de lhe dizer. A carta anônima continha fotografias de Ernesto Teixeira em reuniões secretas, cópias de documentos que mostravam desvio de fundos por milhões de reais e uma confissão detalhada de alguém que se identificava apenas como um funcionário arrependido. Dona Rosa, preciso que traga a Valentina ao tribunal imediatamente, disse com urgência. E por favor, contate o delegado Costa. Creio que estamos prestes a descobrir que Marcos não é só inocente do roubo de que é acusado, mas que é vítima de algo muito maior. Nos escritórios da construtora Vale Verde, a situação havia se tornado extremamente tensa. Raul estava sentado em uma cadeira suando profusamente, enquanto Ernesto e o doutor Ricardo discutiam em voz baixa suas opções. A única maneira de nos protegermos é garantir que Marcos seja condenado não só pelo roubo original, mas como o cérebro de toda a operação, murmurou Ernesto. Raul vai assinar uma confissão completa, admitindo que Marcos o chantageou para que participasse no esquema. E se eu me negar? Perguntou Raul com um fio de voz. O doutor Ricardo sorriu com frieza. Então, nos asseguraremos de que você desapareça para sempre. E os documentos que preparamos mostrarão que você e Marcos fugiram juntos com todo o dinheiro. Foi nesse momento que as portas do escritório se abriram de golpe e o delegado André Costa entrou acompanhado de 4 agentes armados. Ninguém se mexa, gritou o delegado. Ernesto Teixeira e Ricardo Azevedo estão presos por fraude, peculato e conspiração. Mas a maior surpresa estava por vir. Na entrada do escritório da construtora Vale Verde apareceu uma figura que fez todos ficarem sem fôlego. O juiz Leonardo, mas não em sua cadeira de rodas, mantinha-se de pé, apoiando-se em uma bengala com as pernas trêmulas, mas firmes, andando lentamente, mas com determinação absoluta. Atrás dele, como 2 pequenos anjos da guarda, caminhavam Valentina e sua vovó Rosa. A menina havia insistido em acompanhar, lhe dizendo que o senhor juiz precisava de sua força para se manter de pé. Isso é impossível, exclamou o delegado André, que havia visto o juiz em cadeira de rodas apenas 3 horas antes. Senhor juiz, como o senhor está? Mas Leonardo levantou a mão silenciando-o. Seus olhos estavam fixos em Ernesto Teixeira e Ricardo Azevedo, que pareciam ter se transformado em estátuas de sal. Ernesto Teixeira, disse o juiz com voz firme, dando um passo a mais dentro do escritório. Durante 15 anos você esteve roubando dinheiro destinado a construir moradias para famílias trabalhadoras. Você destruiu a vida de homens inocentes como Marcos Silva para cobrir seus crimes. Valentina se soltou da mão de sua vovó e correu para Raul, que continuava sentado na cadeira tremendo de medo. A pequena colocou suas mãozinhas sobre os ombros do homem que havia tentado destruir sua família. Senhor Raul, disse-lhe com aquela voz doce que podia desarmar qualquer coração. Meu pai diz que quando alguém comete um erro, o mais valente que pode fazer é dizer a verdade para consertar as coisas. Raul olhou aqueles olhos cor de mel cheios de perdão e compaixão, e algo se quebrou em seu interior. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto olhava para a menina que havia tentado deixar sem pai. Eu sinto muito, pequena, sussurrou com voz quebrada. Seu pai nunca fez nada de errado. Fui eu quem assinei os documentos falsos, mas não sabia que era parte de algo tão grande. Pensei que só estava cobrindo algumas contas do cassino. Ernesto Teixeira se pôs de pé de um salto com o rosto avermelhado de fúria. Cale a boca, Raul. Você não sabe o que está dizendo. Mas o juiz Leonardo deu outro passo à frente, e embora suas pernas tremessem visivelmente, sua presença irradiava uma autoridade que ninguém se atrevia a desafiar. Ernesto, já é suficiente, declarou com voz que ressoou por todo o escritório. Temos gravações de tudo o que você disse aqui esta manhã. Temos documentos que provam o desvio de fundos por mais de 2 milhões de reais. E agora temos a confissão de Raul.
O delegado Costa aproximou-se de Ernesto com as algemas preparadas, mas o gerente deu um passo para trás. Isso é uma armação, gritou desesperadamente. Esse juiz está agindo de maneira irregular. Ele não pode investigar casos pessoalmente. Tudo isso é inadmissível. Foi então que Rosa Lima falou pela primeira vez, desde que haviam chegado com aquela voz serena, que as pessoas que já viram muito na vida têm. Filho, disse a Ernesto, eu vivi 70 anos neste mundo e aprendi que os segredos sempre vêm à tona. Como a água que encontra seu caminho para o mar, a verdade sempre encontra seu caminho para o coração das pessoas. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O juiz Leonardo, impulsionado por uma força que não compreendia completamente, soltou sua bengala e deu 3 passos completos, sem apoio algum. Suas pernas responderam como se tivessem estado esperando por este momento durante 5 longos anos. Todos os presentes ficaram boquiabertos. O delegado Costa teve que sentar-se em uma cadeira para não cair da impressão. Até Ernesto parou de gritar e olhou a cena com olhos esbugalhados. Como isso é possível? Murmurou Ricardo Azevedo, que até aquele momento havia mantido sua compostura profissional. Valentina correu para o juiz Leonardo e lhe tomou a mão com aquela naturalidade que as crianças têm diante dos milagres. Minha vovó diz que quando alguém dedica sua vida a ajudar outros, o universo devolve essa ajuda quando mais se precisa, explicou a menina com um sorriso radiante. O Senhor ajudou meu pai, então as forças boas o ajudaram. Mas o momento mágico foi interrompido quando o telefone do escritório começou a tocar insistentemente. O delegado Costa atendeu. Sim. O quê? Tem certeza? Entendido. Estamos indo para lá imediatamente. Ele desligou o telefone e se dirigiu ao grupo com expressão grave. Senhor juiz, há um problema. Os meios de comunicação ficaram sabendo do que está acontecendo aqui. Há 3 carros de reportagem fora do tribunal e estão noticiando que o senhor abandonou sua imparcialidade judicial para investigar pessoalmente um caso. O rosto do juiz Leonardo ensombreceu-se. Sabia que isso poderia significar o fim de sua carreira, mas também sabia que não poderia ter agido de outra maneira. Além disso, continuou o delegado, a promotora Isabela Santos apresentou uma denúncia formal contra o senhor junto ao Conselho Nacional de Justiça, alegando irregularidades processuais e influência indevida de fatores não científicos em suas decisões judiciais. Valentina olhou o juiz com preocupação, percebendo que algo ruim estava acontecendo, embora não compreendesse completamente os detalhes legais. Senhor juiz, o senhor vai ter problemas por ajudar meu pai? Perguntou com essa inocência que partia o coração. Leonardo ajoelhou-se lentamente em frente à menina, suas pernas respondendo perfeitamente à sua vontade. Valentina, às vezes fazer o correto nos causa problemas com as pessoas que não entendem, mas prefiro ter problemas sabendo que ajudei sua família do que viver tranquilo sabendo que seu pai inocente está na prisão. Nesse momento, Raul Pereira se pôs de pé com determinação renovada. Não, disse com voz firme. Não vou permitir que o juiz Leonardo tenha problemas por fazer o correto. Vou confessar tudo publicamente. Vou dizer exatamente como Ernesto me manipulou, como falsifiquei os documentos, como Marcos Silva é completamente inocente. Ernesto rugiu como um animal encurralado. Se você falar, eu te destruo. Tenho contatos em todas as partes. Posso fazer você desaparecer. Mas Valentina se aproximou de Raul e colocou novamente suas pequenas mãos sobre as dele. Senhor Raul, quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta, ele me disse que no começo dá muito medo soltar as mãos do guidão, mas que é a única maneira de aprender a manter o equilíbrio sozinha. Dizer a verdade é como soltar as mãos do guidão. Raul olhou aquelas mãozinhas que o haviam tocado com compaixão em vez de ódio e sentiu uma paz que não havia experimentado em meses. Você tem razão, pequena, sussurrou. É hora de eu aprender a manter o equilíbrio. Dirigiu-se ao delegado Costa com nova determinação. Delegado, quero fazer uma confissão completa e detalhada. Quero que chamem os jornalistas. Quero dizer a verdade, sobre tudo publicamente, sem importar as consequências. O juiz Leonardo sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que o que estava acontecendo salvaria Marcos, mas também sabia que ele enfrentaria consequências severas por seus métodos pouco ortodoxos. Rosa aproximou-se do juiz e lhe pôs uma mão enrugada, mas quente, no ombro. Juiz Leonardo, minha neta me contou algo ontem à noite que não havia dito a ninguém. Em sonho, ela viu que o senhor teria que escolher entre seu trabalho e seu coração, e viu que, depois de fazer a escolha correta,
muitas coisas boas aconteceriam. Que tipo de coisas boas? Perguntou Leonardo. Embora parte dele tivesse medo da resposta, Valentina sorriu com aquele sorriso que podia iluminar a sala mais escura. Vi que o senhor não só ia andar de novo, senhor juiz. Vi que ia correr e vi que muitas famílias como a minha iam receber ajuda porque o senhor foi valente. Nesse momento, o telefone do delegado tocou novamente. Depois de uma conversa breve, ele se dirigiu ao grupo com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Senhor juiz, era o gabinete do presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele diz que quer se reunir com o senhor urgentemente, mas não para sancioná-lo. Diz que receberam informações adicionais sobre este caso que mudam todo o panorama. Leonardo olhou para Valentina, que lhe piscou o olho com aquela cumplicidade que as crianças têm quando sabem que algo maravilhoso está prestes a acontecer, mas nenhum deles imaginava que a reunião do dia seguinte revelaria uma conexão que mudaria não só o destino de Marcos, mas o futuro da justiça em todo o país. No dia seguinte, no imponente edifício do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Leonardo caminhava lentamente pelos corredores de mármore, apoiando-se apenas em sua bengala. Cada passo que dava ressoava como um eco de esperança em seu coração. Valentina caminhava ao seu lado, de mãos dadas, irradiando aquela confiança inabalável que só as crianças têm quando sabem que algo maravilhoso está para acontecer. Senhor juiz, sussurrou a menina enquanto esperavam do lado de fora do gabinete presidencial. Minha vovó teve outro sonho ontem à noite. Ela diz que o senhor importante que vamos conhecer tem o coração muito triste por algo que aconteceu há muito tempo. Leonardo olhou para Valentina com aquela mistura de assombro e respeito que havia desenvolvido em relação às percepções extraordinárias da pequena. O que mais sua vovó lhe disse? Perguntou com curiosidade. Que o senhor vai ajudar esse senhor também. Assim como eu ajudei o senhor, respondeu Valentina com um sorriso que iluminou todo o corredor. Mas que primeiro ele vai nos ajudar. A porta do gabinete se abriu e apareceu um homem elegante de aproximadamente 60 anos, com cabelo prateado e olhos que pareciam carregar o peso de muitas responsabilidades. Era o ministro Alexandre Pires, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Juiz Leonardo, por favor, entre, disse com uma voz grave, mas cálida. E suponho que esta linda menina seja a famosa Valentina, de quem todo o país está falando. Valentina fez uma pequena reverência educada, como sua vovó havia lhe ensinado. Muito prazer, senhor ministro, disse com aquela formalidade adorável que as crianças têm quando querem impressionar os adultos. Uma vez dentro do gabinete, Alexandre sentou-se atrás de sua escrivaninha de mogno. Mas Leonardo notou algo incomum. Havia fotografias de uma criança pequena por toda parte, e em um canto um pequeno altar com velas e flores frescas. Juiz Leonardo, começou Alexandre com voz solene. Primeiro devo lhe dizer que oficialmente o senhor deveria estar enfrentando uma investigação disciplinar por métodos irregulares, mas há circunstâncias extraordinárias que mudaram completamente a situação. O ministro se pôs de pé e caminhou para a janela que dava vista para toda a cidade. Há 3 dias recebemos uma ligação anônima de alguém que se identificou apenas como uma mãe preocupada. Essa pessoa nos informou que a construtora Vale Verde vinha estafando o governo com contratos superfaturados durante mais de 5 anos. Leonardo inclinou-se para a frente intrigado. Ao investigar essa denúncia, continuou Alexandre, descobrimos que não estamos falando apenas do caso de Marcos Silva. Estamos falando de um esquema que roubou mais de 15 milhões de reais destinados a moradias para famílias de baixa renda. Valentina, que havia estado sentada muito quietinha, de repente se pôs de pé e se aproximou do altar no canto do gabinete. Este menininho era seu filho? Perguntou com essa inocência que pode romper qualquer barreira adulta. O rosto do ministro Alexandre mudou completamente. Seus olhos se encheram de lágrimas que havia estado contendo durante anos. Sim, pequena. Era meu filho Santiago. Tinha a mesma idade que você quando foi para o céu. Valentina olhou a fotografia do menino com aqueles olhos cor de mel cheios de compreensão. Ele ficou triste porque as casas que lhe prometeram não eram boas? Perguntou a menina com uma intuição que deixou o ministro gelado. Alexandre teve que sentar-se tremendo visivelmente. Como você pode saber disso? Sussurrou com voz quebrada. Santiago morreu há 8 anos no desabamento de um edifício de apartamentos que havia sido construído pela construtora Vale Verde. Um edifício que supostamente cumpria todos os códigos de segurança. Leonardo sentiu que o coração lhe encolhia. De repente, entendia por que o caso de Marcos havia chegado até as mais altas esferas da justiça. Senhor ministro,
disse Leonardo com voz suave. Sinto profundamente. Não tinha ideia da conexão pessoal, mas Valentina já havia se aproximado do ministro Alexandre com aquela naturalidade que as crianças têm para consolar os adultos que sofrem. Senhor, minha vovó diz que as crianças que vão para o céu se transformam em anjinhos que cuidam de outras crianças, disse-lhe colocando sua pequena mão sobre a mão trêmula do ministro. Santiago está cuidando para que não aconteça o mesmo com outras crianças como eu. Alexandre rompeu a chorar abertamente pela primeira vez em 8 anos. Anos de dor reprimida, de buscar justiça sem encontrá-la, de carregar a culpa de não ter podido proteger seu próprio filho. Santiago teria completado 16 anos no mês passado. Soluçou. Durante todos esses anos estive investigando em segredo a construtora Vale Verde, mas nunca tive evidências suficientes para agir. Valentina manteve sua mãozinha sobre a do ministro e Leonardo pôde sentir como o ambiente se enchia daquela mesma calidez que havia experimentado no tribunal. Agora as tem, disse a menina com aquela sabedoria que transcendia sua idade. Santiago mandou meu pai para que o senhor pudesse encontrar a verdade. Nesse momento, a secretária do ministro entrou com urgência. Senhor presidente, desculpe a interrupção, mas o delegado Costa está aqui com informações urgentes sobre o caso Construtora Vale Verde. Que entre imediatamente, ordenou Alexandre limpando as lágrimas. O delegado André entrou com uma pasta grossa e expressão de triunfo. Ministro Pires, juiz Leonardo, tenho notícias extraordinárias. A confissão pública de Raul Pereira ontem à tarde desencadeou uma avalanche de testemunhos. Até agora, 17 famílias apresentaram denúncias contra a construtora Vale Verde por defeitos na construção e 5 ex-funcionários vieram confessar sua participação forçada no esquema de falsificação de documentos. O ministro se pôs de pé com renovada energia. O que me diz de Ernesto Teixeira? Ele está cantando como um passarinho, respondeu o delegado com um sorriso. Confessou todo o esquema. Entregou contas bancárias ocultas no exterior e prometeu cooperar completamente para recuperar todo o dinheiro roubado em troca de uma redução de pena. Valentina aplaudiu com alegria, como se estivesse assistindo a seu programa de televisão favorito. Que bom, já podem tirar meu pai dos problemas. Leonardo sorriu sentindo que finalmente podia ver a luz no fim do túnel. Mais que isso, pequena, seu pai não só vai ficar livre de todas as acusações, mas vai receber uma compensação por todo o sofrimento que passou. Mas o ministro Alexandre se aproximou de Valentina com uma proposta ainda mais extraordinária. Valentina, há algo mais. Decidimos criar uma fundação com o dinheiro recuperado de Ernesto Teixeira. Uma fundação que ajude famílias como a sua e que construa moradias seguras para crianças como Santiago, como você. A menina o olhou com olhos brilhantes. E como vai se chamar a fundação? Alexandre olhou a fotografia de seu filho. Depois olhou para Valentina e pela primeira vez em 8 anos sorriu com genuína felicidade. Fundação Santiago e Valentina pela Justiça e pela Esperança. Valentina se aproximou de Leonardo e lhe sussurrou algo ao ouvido. O juiz assentiu com um sorriso. Ministro Alexandre, disse Leonardo, Valentina quer lhe pedir algo especial. A menina se aproximou do ministro com aquela determinação que já havia demonstrado no tribunal. Senhor, posso lhe dar um abraço? Minha vovó diz que os abraços são remédio para o coração triste. Alexandre ajoelhou-se até ficar à altura da menina, e quando Valentina o abraçou, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez desde a morte de Santiago, o ministro sentiu paz em seu coração. Era como se seu filho estivesse lhe dizendo que já podia deixar a dor ir e usar seu amor para ajudar outros. Obrigado, pequeno anjo, sussurrou Alexandre. Acho que Santiago me mandou o melhor presente que podia receber. A oportunidade de converter minha dor em esperança para outras famílias. O delegado Costa pigarreou suavemente. Ministro, há uma última coisa. Os meios de comunicação estão lá fora esperando uma declaração oficial. Todo o país está seguindo esta história. Leonardo olhou para Valentina, que assentiu com aquela confiança que o havia guiado desde o primeiro dia. Acho que é hora de o mundo saber que às vezes os milagres vêm em pacotes muito pequenos, mas com corações muito grandes, disse o juiz. Enquanto se preparavam para sair e enfrentar a mídia, Alexandre tomou a mão de Leonardo. Juiz Leonardo, quero que saiba que não haverá nenhuma investigação disciplinar contra o senhor. Pelo contrário, o conselho decidiu conceder-lhe uma menção especial por sua valentia e dedicação excepcional à justiça. Leonardo sentiu que suas pernas respondiam com mais força do que nunca.
Era como se cada ato de justiça fortalecesse não só sua alma, mas também seu corpo. Mas enquanto se dirigiam para a porta, Valentina parou subitamente e olhou para trás, para a fotografia de Santiago. Senhor ministro, disse com aquela seriedade que às vezes as crianças tinham. Santiago diz que amanhã vai acontecer algo muito especial no tribunal. Ele diz que seu pai vai andar sozinho até meu pai para lhe dar a liberdade. Alexandre e Leonardo se olharam com assombro, mas já haviam aprendido a não subestimar as previsões de Valentina. E quando saíram do edifício para enfrentar os jornalistas, nenhum deles imaginava que a cerimônia do dia seguinte se converteria em um momento que seria lembrado para sempre na história da justiça do país. O amanhecer do dia mais esperado chegou pintado de cores douradas que pareciam anunciar que algo extraordinário estava para acontecer. No Tribunal de Justiça da Boa Esperança, uma multidão havia se congregado desde muito cedo. Jornalistas de todo o país, famílias que haviam sido vítimas da construtora Vale Verde e centenas de pessoas que simplesmente queriam ser testemunhas do que já estavam chamando de o milagre da pequena Valentina. Dentro do tribunal, em uma sala especial preparada para a ocasião, o juiz Leonardo encontrava-se em seu gabinete, olhando-se no espelho enquanto ajustava sua toga judicial. Pela primeira vez em 5 anos, havia se posto de pé, sem ajuda de ninguém durante mais de 10 minutos. Suas pernas respondiam como se tivessem estado esperando por este momento durante toda uma eternidade. Um suave toque na porta interrompeu seus pensamentos. Valentina entrou correndo, seguida de perto por sua vovó Rosa e seu pai Marcos, que ostentava um terno novo que haviam comprado com parte da compensação que havia recebido. Senhor juiz, exclamou Valentina com um sorriso radiante. Minha vovó diz que hoje é um dia muito especial, não só para nós, mas para todo o país. Leonardo ajoelhou-se em frente à menina, suas pernas flexionando sem dificuldade. Valentina, antes que comecemos, quero agradecer-lhe por tudo o que você fez. Não só me devolveu as pernas, me devolveu a fé em que a justiça e o amor podem mudar o mundo. A pequena colocou suas mãozinhas sobre as bochechas do juiz com aquela ternura infinita que a caracterizava. O senhor não precisava que eu lhe devolvesse nada, senhor juiz. O senhor sempre teve um coração bom. Só precisava lembrar que às vezes os maiores milagres acontecem quando ajudamos outros. Rosa aproximou-se e pôs uma mão carinhosa sobre o ombro de Leonardo. Juiz Leonardo, minha neta me pediu para lhe dizer algo muito importante. Ela diz que hoje, quando o senhor se pôr de pé para ler a sentença, vai sentir uma força que vem não só de suas pernas, mas do coração de todas as famílias que vão receber justiça. Nesse momento, a secretária Patrícia entrou com expressão emocionada. Senhor juiz, é hora. A sala está completamente cheia e há centenas de pessoas lá fora assistindo à transmissão ao vivo em telões. Todo o país está esperando. Enquanto caminhavam para a sala principal, Leonardo sentiu algo que não havia experimentado nunca, uma energia que parecia vir da terra mesma, subindo por seus pés, fortalecendo suas pernas, enchendo todo o seu corpo de uma vitalidade extraordinária. Ao entrar na sala, um silêncio reverencial apoderou-se do lugar. Na primeira fila estavam Marcos e sua família junto ao ministro Alexandre Pires, que havia vindo especialmente para presenciar este momento histórico. Nos bancos seguintes encontravam-se as 17 famílias que haviam apresentado denúncias contra a construtora Vale Verde. Muitas delas com crianças pequenas que olhavam tudo com olhos curiosos. No banco dos réus, Ernesto Teixeira esperava sua sentença com a cabeça baixa, visivelmente envelhecido pelo peso de seus crimes. Ao seu lado, seu advogado de defesa parecia resignado ao inevitável. O juiz Leonardo dirigiu-se para sua cadeira atrás do estrado, mas antes de sentar-se, olhou diretamente para Valentina, que lhe fez um pequeno gesto de encorajamento com suas mãozinhas. Antes de prosseguir com as formalidades legais, anunciou Leonardo com voz clara e firme. Quero me dirigir a todas as famílias presentes e a todo o país que nos está vendo. Ele parou um momento sentindo como a força em suas pernas se intensificava. Durante 20 anos, eu imparti justiça desta cadeira, acreditando que a lei era suficiente para curar as feridas do mundo. Mas uma pequena menina de 8 anos me ensinou que a justiça real só existe quando se combina com o amor, a compaixão e a fé inabalável em que as coisas podem mudar. Valentina sorriu de seu assento irradiando aquela luz especial que havia tocado o coração de todos os que a conheciam. Portanto, continuou Leonardo, em vez de ler a sentença de minha cadeira, vou fazer algo que não havia feito em 5 anos. O juiz começou a andar lentamente para o centro da sala, sem bengala,
sem apoio algum, com passos firmes e seguros que ressoaram por todo o tribunal, como a batida de um coração gigante. Um murmúrio de assombro espalhou-se por toda a sala. Alguns assistentes começaram a chorar abertamente. As câmeras de televisão capturaram cada passo, cada momento deste milagre que se desenvolvia diante dos olhos do mundo inteiro. Leonardo chegou até onde estava Marcos e parou em frente a ele. Marcos Silva, disse com voz cheia de emoção, em nome da justiça que durante tanto tempo lhe foi negada, e em nome de todos os pais que lutam cada dia pelo bem-estar de seus filhos, eu declaro que você é completamente inocente de todas as acusações apresentadas contra você. Marcos rompeu a chorar, caindo de joelhos e cobrindo seu rosto com as mãos. Anos de angústia, humilhação e medo saíram de seu corpo como um rio liberado de uma represa. Mas Leonardo não havia terminado. Ele se dirigiu a Ernesto Teixeira, que o olhava com uma mistura de terror e arrependimento. Ernesto Teixeira, disse com voz grave, mas sem ódio. Suas ações causaram um dano incalculável. Você roubou não só dinheiro, mas esperanças, sonhos e, em alguns casos, vidas inocentes. No entanto, sua decisão de cooperar e devolver o roubado mostra que ainda resta bondade em seu coração. O juiz olhou para onde estava o ministro Alexandre, que tinha lágrimas correndo pelas bochechas. Eu o condeno a 12 anos de prisão com a possibilidade de redução de pena baseada em sua cooperação total para recuperar cada real roubado e para ajudar a reconstruir as moradias que foram construídas defeituosamente. Ernesto assentiu, aceitando seu destino com uma expressão que pela primeira vez mostrava genuíno remorso. Leonardo dirigiu-se então a Valentina, que havia se posto de pé em seu assento com os braços estendidos. Valentina, disse o juiz ajoelhando-se em frente a ela, não tenho palavras para agradecer o que você fez. Não só devolveu a mobilidade às minhas pernas, devolveu a esperança a um sistema de justiça que havia esquecido seu propósito mais sagrado. A menina se aproximou e lhe deu um abraço que foi captado por todas as câmeras presentes. Senhor juiz, sussurrou Valentina ao ouvido de Leonardo. Minha vovó diz que o senhor vai ajudar muitas crianças mais. Ela diz que Santiago está muito contente, porque finalmente vai haver casas seguras para as crianças como nós. Nesse momento, o ministro Alexandre se pôs de pé e começou a aplaudir. Seu aplauso foi seguido por Marcos, depois por Rosa, depois por todas as famílias presentes, até que todo o tribunal se encheu de uma ovação que parecia não ter fim, mas a maior surpresa estava por vir. Valentina se soltou do abraço de Leonardo e caminhou para o microfone do tribunal. Posso dizer algo? Perguntou com aquela educação que sempre a caracterizava. Leonardo assentiu, curioso por escutar o que a pequena tinha a dizer. Valentina se aproximou do microfone que tiveram que abaixar para que pudesse alcançá-lo. Meu nome é Valentina e tenho 8 anos. Começou com uma voz clara que chegou a cada canto do tribunal. Quero dizer algo a todas as crianças que estão nos vendo na televisão. Fez uma pausa olhando diretamente para as câmeras. Às vezes os adultos se esquecem de fazer as coisas corretas, e quando isso acontece as crianças podem lembrar-los que sempre há esperança. Minha vovó me ensinou que quando temos fé, quando amamos de verdade e quando não nos rendemos, nunca podem acontecer coisas muito bonitas. Sua voz se tornou mais firme, mais sábia. O senhor juiz pôde andar de novo, não só porque eu pus minhas mãos em suas pernas, mas porque ele decidiu usar seu coração para ajudar meu pai. E meu pai está livre, não só porque encontraram a verdade, mas porque nunca perdeu a esperança. Valentina olhou para onde estava o ministro Alexandre. E o senhor Alexandre vai poder estar feliz de novo, não porque seu filhinho Santiago volte, mas porque agora vai poder ajudar para que outras crianças estejam seguras. Toda a sala estava em completo silêncio, cativada pelas palavras desta pequena que falava com a sabedoria de séculos. O que quero dizer a todos, continuou Valentina, é que os milagres sim existem, mas não são mágicos como nos contos. Os milagres acontecem quando as pessoas boas decidem ser valentes, quando escolhem ajudar umas às outras e quando nunca, nunca, nunca se rendem diante das coisas ruins. Ela se dirigiu especialmente às câmeras. Se alguma criança que está nos vendo tem problemas em sua família, se seu pai ou sua mãe estão passando por algo difícil, não se rendam, busquem as pessoas boas, como o senhor juiz Leonardo, como minha vovó Rosa, como o senhor Alexandre. As pessoas boas sempre estão ali para ajudar. Valentina terminou seu discurso com o sorriso mais bonito que se havia visto em um tribunal de justiça.
E lembrem-se que vocês também podem ser milagres para outras pessoas. Só tem que usar seu coração e nunca deixar de acreditar nas coisas boas. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Não havia um único olho seco em todo o tribunal. Leonardo se pôs de pé sem dificuldade alguma e andou até o centro da sala. Mais uma vez, em meus 20 anos como juiz, declarou com voz cheia de emoção: nunca havia escutado palavras mais sábias do que as que acabamos de ouvir desta extraordinária menina. Que suas palavras nos lembrem a todos que a justiça verdadeira nasce do amor e que os maiores milagres acontecem quando decidimos ser a resposta às orações de outros. 6 meses depois, a Fundação Santiago e Valentina havia construído sua primeira moradia completamente segura para uma família de baixa renda. O juiz Leonardo, que havia recuperado completamente a mobilidade em suas pernas, presidia a cerimônia de inauguração andando sem bengala alguma. Marcos trabalhava agora como supervisor de construção da fundação, assegurando-se de que cada casa cumprisse com os mais altos padrões de segurança. Raul Pereira, depois de cumprir sua condenação com serviços comunitários, havia se tornado o contador honesto que sempre deveria ter sido. E Valentina, que continuava sendo uma menina normal de 8 anos, que brincava, estudava e sonhava como qualquer outra criança de sua idade, havia demonstrado ao mundo inteiro que os corações puros e valentes podem mudar a história. Porque às vezes os maiores milagres vêm nos pacotes mais pequenos com os corações maiores, lembrando-nos que a fé, o amor e a justiça sempre triunfam quando nos atrevemos a acreditar no impossível.